Gabriel Paulista é o primeiro reforço do Corinthians para 2026. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os bastidores dessa contratação e fala também do São Paulo. O tricolor já escolheu um atleta para trocar com o Corinthians, a negociação não avançou. E há expectativa no São Paulo de anúncio nas próximas horas de um zagueiro. Preciso falar também de um alvo do Palmeiras e do Atlético Mineiro que deve continuar no futebol europeu. Para completar, o Flamengo tentando o chapéu no Grêmio, as últimas do mercado. Maicon é novo reforço do Clube Atlético Mineiro, tem lesão no Cruzeiro e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias para contar que Saldívia é de fato jogador do Vasco. Nas últimas horas o martelo foi batido em cima daquela negociação que eu já havia contado para vocês na terça. Compra de 50% dos direitos econômicos por $1,5 milhão. O Vasco ainda tem a possibilidade de aquisição de mais 20%. Quero contar ainda que o São Lourenço, time argentino, está de olho em Sforza, volante que pertence ao Vasco e não faz parte dos planos do técnico Fernando Diniz. Para completar o giro de notícias, registrar que o Botafogo não conseguiu se livrar do transfer ban. E isso coloca em risco a possibilidade de contratação de Christian Medina. O meio-campista argentino do Estudiantes seria colocado no Botafogo por um grupo de empresários que o comprou do Boca, mas se o Botafogo demorar a se livrar desse transfer ban, esses representantes podem mudar de ideia e buscar outra opção para o volante. Hora de falar sobre o Cruzeiro e uma fatalidade. Em seu primeiro treino com a camisa da Raposa, Matheus Cunha, ex-goleiro do Flamengo, sofreu um entorse no tornozelo, melhor, no joelho. Essa lesão se deu na segunda-feira. O Cruzeiro submeteu o atleta a exames que diagnosticaram a necessidade de uma intervenção cirúrgica. Nessa quarta-feira, o Matheus Cunha passou por cirurgia, não há prazo de recuperação, mas dá para imaginar um período longo. Para um atleta que quase não jogou na temporada passada, ele era reserva do Rossi, assinou um pré-contrato para virar reforço do Cruzeiro, onde atuaria como uma espécie de sombra do Cássio. A gente espera que o Matheus Cunha se recupere o mais breve possível. Para completar sobre o Cruzeiro, registrar que a Raposa já fez 2 propostas oficiais ao Zenit pela compra do Gerson. Primeira de 12 milhões de euros mais o Jonathan Jesus e a segunda de 25 milhões de euros mais 2 milhões de euros em bônus. As 2 ofertas já foram recusadas pelo clube russo. Cruzeiro e Gerson fazem pressão, até porque jogador e clube já se acertaram. Informação exclusiva no Santos, o Tottenham prepara para as próximas horas uma oferta oficial ao Peixe por Souza. Lateral esquerdo de 19 anos de idade, essa proposta vai girar na casa dos 15 milhões de euros ou 94 milhões de reais. Vale a lembrança de que na semana passada o time inglês havia sugerido 10 milhões de euros e a resposta do Santos é que o negócio só sairia por 17 milhões de euros. Existe a convicção entre os representantes do atleta e do Tottenham de que sairá negócio por 15 milhões de euros. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do Santos que garante que essa proposta ainda não foi apresentada. Lateral esquerdo Souza só jogou com a camisa do Peixe. Chegou muito cedo, no sub-11, sempre com um enorme potencial. O fato de ser representado pelo Juliano Bertolucci também lhe abriu algumas portas. Jogador que disputou o Mundial Sub-17 pela seleção brasileira, já com a camisa do Santos na temporada passada, foram 29 jogos, 1 gol e 2 assistências. Hora de falar sobre Maicon, que optou por jogar no Clube Atlético Mineiro. Dessa maneira, o Corinthians perdeu seu capitão para 2026. Só para refrescar sua memória, o Maicon tinha propostas do Corinthians e do Atlético Mineiro. O Shakhtar decidiu que a palavra final seria do jogador, 28 anos de idade. A proposta para o Shakhtar era a mesma, tanto o Corinthians quanto o Atlético fechariam um contrato de 3 anos com o jogador e o clube ucraniano permaneceria com 50% dos direitos econômicos, repasse dos outros 50% de forma gratuita. Para o Maicon é mais vantagem jogar no Galo, ele terá direito a um salário cerca de 200 mil reais por mês maior, além de luvas, o prêmio pela participação ou pela assinatura do contrato. O Maicon já se acertou com o Atlético e comunicou nas últimas horas da sua decisão para os dirigentes corintianos. Uma curiosidade, o Maicon no Galo vai se juntar a seu cunhado. O Maicon é casado com a irmã do Lianco
e o representante do Maicon é também o pai do zagueiro atleticano. Só para completar, registrar que o Dorival Júnior queria muito a permanência do Maicon, embora dirigentes do Corinthians entendessem que o custo dele era muito alto. No ano passado o Maicon ganhava R$1.200.000 por mês. Para essa temporada a proposta corintiana girava na casa dos 800 mil mensais. A saideira sobre o Galo, além de Maicon e de outros dois reforços, o Renan Lodge para a lateral esquerda e Alan Minda para o ataque, o Atlético tem a intenção de fechar com o Vitor Hugo, jogador que pertence ao Flamengo e está emprestado ao Santos. E aí uma curiosidade, o Santos só contratou o Vitor Hugo porque foi o Sampaoli quem indicou. Mesmo sem acordo com o Sampaoli, o Santos levou essa história adiante, mas o Vitor Hugo não conseguiu jogar com a camisa do Peixe. Preciso falar agora sobre o Flamengo, que tentou atravessar a contratação de TT pelo Grêmio. Pelo menos é o que garante o jornalista Jeremias Werneck. Ele assegura que José Boto, executivo de futebol do Flamengo e velho conhecido do TT, os dois trabalharam juntos nos tempos de Shakhtar, que o Boto ligou para o pessoal do Panathinaikos, atual dono dos direitos econômicos do TT, com uma oferta superior à do tricolor gaúcho. Mas o TT e seu representante, o Pablo Bueno, teriam dito não para a oferta do Flamengo para que o TT possa realizar um velho sonho de jogar pelo time profissional do tricolor gaúcho. TT é do Rio Grande do Sul, é de Porto Alegre, torcedor do Grêmio, e acabou saindo muito cedo, vendido para o Shakhtar Donetsk na oportunidade por 15 milhões de euros. Só para completar, o TT e o Pablo Bueno são esperados nas próximas horas em Porto Alegre para a realização de exames médicos e assinatura do contrato, negócio fechado em 6,5 milhões de euros. Só para completar de vez, registrar que na Argentina há a informação de que o Flamengo pretende contratar Santino Andino, atacante do Godoy Cruz, excelente opção, foi um dos melhores do time dele na temporada passada, atleta de apenas 20 anos de idade que também interessa ao River Plate. Hora de falar sobre o Flamengo, vamos dar uma pausa nos noticiários envolvendo política e o impeachment de Casares para trazer atualizações de mercado. A primeira informação, São Paulo avançou na contratação de um zagueiro. O nome não foi revelado, o que eu posso assegurar é que pode acontecer de esse zagueiro ser anunciado a qualquer momento. Trata-se de um atleta que foi recentemente oferecido ao São Paulo. Tricolor que já fechou com Lucas Amon para a lateral direita, São Paulo que já tem Danielzinho como volante e também se acertou com o goleiro Coronel, que pertencia ao New York City. O que se sabe é que esse zagueiro chegaria a custo zero e voltaria a jogar no Morumbi. Só para completar, acrescentar também que em relação à pedida do Dorival Júnior, o técnico do Corinthians, ele quer contar com o Alisson. Num primeiro momento, o São Paulo é contrário à liberação do Alisson, a menos que surja uma possibilidade interessante de negociação. E dentro do São Paulo, discutiu-se a possibilidade de o Ranieri, primeiro volante do Corinthians, ser envolvido nessa negociação. Mas o Timão não pretende liberar o Ranieri por entender que ele exerce uma função que poucos dentro do elenco corintiano são capazes. O que você pensa sobre essa troca entre Ranieri e Alisson? Você acha que quem se daria melhor ou é uma troca equilibrada? Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Preciso falar agora sobre um alvo de Palmeiras e Atlético Mineiro que deve parar na Juventus da Itália. Eu me refiro a Guido Rodrigues, volante argentino de 31 anos de idade. Ele pertence ao West Ham e vive os últimos 6 meses do seu contrato. A Juventus há bastante tempo namora a possibilidade de contratar o Guido. E de acordo com a imprensa italiana, nas últimas horas, a Juve procurou os representantes do atleta para tentar um pré-contrato. A conversa avançou e agora a intenção é convencer o West Ham a liberar o Guido Rodrigues de forma antecipada para que ele se torne reforço ainda nessa janela de janeiro. Guido, que jogou apenas 6 partidas com a camisa do West Ham na atual temporada, não entra em campo desde 20 de dezembro. Dos últimos 4 jogos da equipe inglesa, nem sequer saiu do banco de reservas. Preciso te atualizar sobre o dia agitado no Corinthians com confirmação do primeiro reforço para 2026. Fui o primeiro a contar nas redes sociais que Gabriel Paulista está contratado. O zagueiro de 35 anos de idade, que já defendeu o Arsenal, assinou um contrato de 2 temporadas. Ele, inclusive, esteve nessa quarta-feira realizando fotos e vídeos que serão usados quando da apresentação, ou melhor, do anúncio, da divulgação da chegada desse atleta. O Gabriel Paulista chega sem custos porque rescindiu nos últimos dias seu vínculo com o Besiktas. Ele abriu mão de um caminhão de dinheiro a que tinha direito
num ano e meio de contrato que ainda tinha lá na Turquia, para realizar o sonho de jogar no Timão. Gabriel Paulista é torcedor fanático do Corinthians. Jogador que saiu muito cedo do Brasil em 2013, revelado pelo Vitória, e passagem por vários clubes importantes do futebol europeu. Citei o Arsenal, quero acrescentar o Atlético de Madrid, também passou pelo Villarreal, pelo Valência e mais recentemente esteve no Besiktas. Se o Gabriel Paulista está chegando, o Félix Torres está de saída. Zagueiro equatoriano com passagem horrorosa, está sendo emprestado ao Internacional. Especulou-se nas últimas horas de que o Félix quer receber uma dívida de $500 mil do Corinthians antes de o negócio ser sacramentado, mas a tendência é que o Félix de fato vá ser emprestado ao Colorado. Corinthians que espera regularizar sua situação para registrar o Gabriel Paulista e outros reforços até o início da próxima semana. O Transferban no Brasil já caiu depois do pagamento antecipado de uma parcela de R$7.200.000 que estava prevista para 16 de janeiro. A dívida com o Santos Laguna também está sendo resolvida. O Corinthians já procurou o clube mexicano para fazer a quitação dessa grana. A pendência com Matias Rojas, como você sabe, está zerada. Só para completar, registrar que além do Gabriel Paulista, o Corinthians espera anunciar nos próximos dias um lateral direito, mais um meio-campista, e a saída do Maicon é a única nota triste, embora posso assegurar que entre alguns dirigentes do Corinthians tem gente que não queria a permanência do atleta por entender que ele se machuca muito, custa alto e não é tão intenso e competitivo quanto se espera por um jogador do Timão. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia.